O problema de ser um herói. Sonic viveu a vida inteira sendo livre e dando segunda chance para os seus vilões, tanto para o Eggman, tanto para o Shadow e tanto para o Metal Sonic. Sendo que o Metal Sonic ele é um robô e ele bem que segue as ordens do seu mestre. Mas, em um destaque especial nas HQs do Sonic no caso, meio que tem um vilão que meio que se afunda nos erros do próprio Sonic e que ele meio que plantou por causa desses erros, de querer deixar os seus vilões livres porque ele quer deixar os outros serem livres. Essa é a própria definição do que o Sonic é, a liberdade, mas o próprio erro de ser livre para todos também tem suas consequências. E quem mostra isso é a própria Surge, e é nesse vídeo que eu vou te apresentar mais sobre ela. Uma coisa interessante na IDW é o quanto a Surge é muito única, tanto pelo passado dela sobre só saber do Sonic, tanto por ele ser o problema de tudo que se gerou para ela. Então ela diz sobre os seus erros: eu sou culpa sua. Starline, Eggman, sim, eles têm parte nessa e vão levar também. Mas no fim das contas, o que importa é você. Era só você ter dado um fim neles, que nem eu existiria nesse mundo. Mas se isso quebra o seu código moral, então você deveria desistir. Mas não, você ainda continua dando chances e liberdade para esses idiotas. E ainda assim, o mundo olha para você. E é por isso que ela odeia tanto o Sonic, porque ele dá liberdade aos outros que não merecem ter. E por isso ela foi criada para poder existir, para derrotar ele. E por causa desse erro, ele acabou tendo que enfrentá-la eventualmente. E ela se encontrando com ele. Tanto que ao longo da batalha, ela começa a ficar irritada com o Sonic por ele estar brincando com uma situação séria, dizendo que não é divertido, estamos em um duelo até a morte. Até que ele retruca dizendo que já enfrentou vários camaradas desse nível que nem ela. E mesmo dizendo que querem acabar com o mundo ou acabar com ele, nada disso fez ele parar. Sendo que ela diz que não é por causa do nível, mas sim pelo que ela é. E com o Sonic dizendo que entende perfeitamente. Após Sonic dar meio que um carrinho nela, ele começa dizendo: não conheço toda a sua história, então não dá pra eu julgar. Mas não vou deixar você machucar ninguém. Nem prefiro te dar uma chance de recomeçar. Mas sim porque eu prefiro coisas simples. Eu vivo o meu momento, eu quero conhecer o mundo, descobrir que tudo é emoção e aventura que ele tem e curtir. Eu quero que todo mundo tenha liberdade para fazer as mesmas coisas. E se o Sonic tirar essas coisas, ninguém teria oportunidade. Ele já fez várias pazes com os inimigos e ele sabe muito bem como lidar com isso. Até o momento em que a Surge começa a dizer do porquê se reinventar e decidir quem eu quero ser. E conhecer o mundo que a rejeitou. Se eu estava disposto a estar com Starline, é óbvio que a minha vida não foi boa, sendo que ele mesmo me sequestrou e ninguém veio atrás, mostrando quão impaciente Surge estava com o Sonic, com ela dizendo que prefere a sua própria liberdade sem arrependimentos, mas Sonic ainda diz que não, que ela não pode ter e tirar de ninguém essa liberdade. Decisão sua continuar sendo encrenca, decisão sua continuar lutando comigo. Sendo que ela volta dizendo que foi construída exatamente para isso, acabar com o Sonic, sua moral, seu mundo e principalmente seus amigos. No entanto, no meio da luta, ela acaba se tropeçando, e então Sonic tenta dar uma trégua para ela de 10 segundos pelo menos para poder ajudá-la. Mesmo assim, Surge é muito orgulhosa, então ela meio que tira o Sonic de seu caminho, dizendo que este foi pelo menos o último tiro dela. Então, um pedregulho a caminho deles cai sobre ela enquanto o Sonic escapa, enquanto ele diz que esse é o problema de dar opções para os outros, não tem como impedir que ele escolha um errado, mostrando que as suas decisões também têm seus erros e consequências. E isso só mostra mais o quanto a Surge tinha razão sobre o Sonic. Se ele continuar deixando seus inimigos vivos, quanto mais isso acontecer, mais pior será pro lado dele e dos seus amigos em volta. E o Sonic sabe dessas consequências dessa sua liberdade para dar aos outros. Após Surge ter conseguido sobreviver, ela tenta pensar em um jeito de sair, mas antes ela havia achado a luva que o Starline usava os poderes do Tails, Knuckles e Sonic. Então, quando ela finalmente acha que está livre, ela, nem pensando duas vezes, joga fora para queimar
junto a ele seu passado. Após ela sair, ela encontra o Kubot, que estava fazendo uma faxina por ali. Mas então ela dá uma olhada numas tralhas, então ela acaba vendo uma coisa tanto interessante e pergunta ao Kubot o que seria aquilo. Então ele explica que é uma armação dinamo, que basicamente usa as energias dos Wisps. Não interessa se eles querem ou não te dar energia, o dinamo sempre suga a energia deles. Isso faz com que a Surge acabe pegando esse brinquedinho para ela emprestado. Enquanto ela se depara com o Eggman, que estava perguntando se era o Sonic, mas na verdade não, ela retruca e diz que ela é melhor que o Sonic. Então ela diz que ele então é o Eggman e vou ficar com o que é tudo seu. Mas então o Eggman pede para cessar fogo contra a Surge, mas pro azar dele nada tinha funcionado porque as energias tinham sido totalmente sugadas pelo dinamismo que ele mesmo tinha criado. Então Surge, com a velocidade da luz, tinha chegado diretamente pro Eggman, dizendo que não é mais sua armação de dinamismo, e é minha e eu vou usar do meu jeito. E após ela sair com muita confiança com esse novo brinquedo dela, porém ela começa a ouvir a voz do Starline falando coisas negativas sobre ela, que ela sem isso seria vencida, fraca e completamente sozinha pelo mundo. Então ela lança seus poderes de raio, mesmo assim vê que na verdade era só uma assombração na sua mente. E avançando um pouco no tempo, ela chega na cidade onde ficam a galera do Sonic, meio que descansando. Só que isso ela fica fazendo barbúrdias em meio ao local, enquanto a própria Wisp aparece para poder tentar parar a Surge de qualquer custo com seus Wisps. Mas em meio a isso tudo, Surge acaba ficando sem energia com o seu dinamismo. Então ela tem uma ideia que pode servir para conseguir parar esses tiros desenfreados da Wisp. Então ela segura ela, tenta parar os Wisps. Enquanto ela segura um deles, ela acaba absorvendo a própria energia dos Wisps. Então ela diz que esse é o teu truque, né? Você guarda toda essa energia aí dentro após sugar um dos Wisps da Wisp. Depois de uma longa batalha, ela acaba absorvendo todos os Wisps da Whisper. Então, no meio de fúria, a Whisper pega uma pequena fagulha de vidro e tenta acertar Surge a qualquer custo. Mesmo assim, com a grande velocidade da luz, ela consegue desviar. E mesmo assim, e ainda brincando com a Whisper, ela ainda continua ouvindo a voz do Star9, ouvindo pela sua cabeça, dizendo que mesmo com esse potencial, ela ainda era um desastre, mas pelo menos um desastre consistente. E avançando mais um pouco no tempo, vemos que Eggman e Tails, Sonic e Metal Sonic fazem um pequeno acordo para que eles possam cooperar para pelo menos derrotar a Surge e enfim seguir com suas vidas. Mas em meio a essa caminhada do laboratório do Starline e da base de Eggman, eles encontram um local de tanto quanto curioso, que lá estavam armazenados todos os dados e todas as histórias, principalmente histórico da Surge e do próprio Kitsune, que é um servo meio que parecido com os Tails, mas sendo mais um auxílio para ela mesma. Enquanto o Sonic ainda fica incrédulo que ele, o Starline, fez os dois androides. E de fato, Eggman diz que biomodificações incrementados cibernéticos continentalmente neural. Isso sim, de qualquer um seria difícil por conta própria, e ele teve sucesso total, tendo que recolher sua própria matéria-prima e equipamento. E o Sonic diz que se não soubesse das coisas, diria que ficou muito impressionado. Mas Eggman diz, estou? E é uma realização. Dr. Starline tenha uma das mentes mais refinadas com que eu já me deparei. E após caminhar mais um pouco pelo lugar, Sonic e Tails, Eggman e Metal Sonic reencontram Surge e Kitsune, que após eles se olharem um pouco e tentarem meio que chegar a um acordo e parar com essa meio que briga entre os dois e resolverem tudo de uma vez só, os dois se encaram por um tempo. E então Surge diz que pena que a decisão não é sua. Então começando mais uma batalha, só que dessa vez Metal Sonic, Sonic e Surge finalmente se encontram. E em meio a essa luta, Sonic e Metal tendo muita dificuldade com a Surge, eles acabam estando encurralados, e com a Surge indo com tudo para cima do Sonic, destruindo uma cápsula ali por perto. E Eggman avisando ao Sonic que deveria sair da água.
com o Sonic dizendo que eu sei, eu não sou bom em natação, mas não vou me afogar numa poça. E então Eggman retruca dizendo que não é isso. Mas quando a Surge eletrocuta a água, ele tira o Sonic bem rapidamente de lá, com ele dizendo que seu senso de autopreservação é vergonhoso e pede para ele mantê-lo ocupada até poder reconstruir o metal. E avisando que o Dynanijo provavelmente vai sobrecarregar eventualmente, porque ela está usando tanto dessa energia dos Wisps que acaba sobrecarregando a própria energia da máquina que ela está usando. E depois de um tempo prolongando essa luta, Sonic fala que o que aconteceu com vocês foi feio pra caramba, agora eu sei. E com ela dizendo que isso vai me deixar melhor, você acha mesmo que vamos nos tornar amigos? Eu não quero pena e nem amizade, eu quero que você simplesmente desapareça. E Sonic dizendo, mas por quê? O Starline não tá aqui pra te obrigar. E quando ele tropeça um pouco, a liberdade tá bem aí, é só você esperando e pegar, enquanto ela diz que não pode mais pegá-la. Enquanto um poder do Wisp de cubo acaba esvaindo, o Sonic acaba caindo na água. Então Surge, sem perder tempo, eletrocuta rapidamente e segura o Sonic dizendo que ele não entende, dizendo que eu fui construída para viver a sua sombra, tá no meu sangue, meu exoesqueleto e meu cérebro, eu não vou ser livre enquanto você estiver vivo. Com o Sonic gritando e rangindo de dor com tanta eletricidade percorrendo seu corpo. E quando a Surge sobrecarrega a própria máquina, que é a invenção de Eggman, acaba se esvaindo e tirando os Wisps de lá, com uma cena completamente perturbadora. Mas por muita sorte, Sonic acaba sobrevivendo e Surge sem energia. Eggman aproveita a chance e tenta recuperar o seu artefato junto com ela mesma, com Sonic ainda segurando ela, dizendo que não era parte do acordo. Sendo que Eggman, por favor, como se você fosse manter a sua parte do pacto. Então Kitsune aparece para salvar o Sonic e a Surge. Mas na verdade, em vez de não só parar o Eggman, ele acaba parando o Sonic, enquanto ele diz que eu sei o que está acontecendo aqui, tudo eu acabei de ver. E Starline, Eggman e você são todos iguais. Vocês não precisam de mim e nem da Surge. Vocês só querem a gente. Só interessa o que a gente consegue fazer e com vocês mexendo com a gente para provar o que o jeito de vocês é o certo. E eu vou aonde precisam de mim, que é com a Surge. E vou enterrar vocês aqui junto com o seu passado. Pois é, eu acho que deu para entender mais ou menos do porquê que essa é a vilã que eu mais admiro nas HQs, tanto por ela ter muita personalidade e apontar os erros do Sonic ao longo dos anos que ele mesmo vai vir propondo aos seus inimigos, que não só mostrando que a sua liberdade tem consequências, mas mostrando que por mais que você dê muito espaço aos outros, elas podem acabar pisoteando e mostrando o caminho oposto. E esse, meus amigos, foi a Surge das HQs da IDW.